A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento da Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão, irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro do profeta Jeremias, do capítulo 51 ao capítulo 52, porque o capítulo 52 é o último capítulo do livro do profeta Jeremias. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que entrou neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 51. Juízo de Deus contra a Babilônia. Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que levantaram contra mim. Enviarei peneiradores contra a Babilônia, que a peneirarão e despejarão sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que exalta a sua couraça. Não perdoeis os seus jovens, destruí a todo o seu exército, e os mortos cairão na terra dos caldeus, atravessados nas suas ruas, porque Israel e Judá não foram abandonadas pelo seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que sua terra esteja cheia de culpas contra o santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor. Porventura sarará? Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a e vamos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia para destruir, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as ciladas, porque como o Senhor intentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores de Babilônia. Ó tu que habitas sobre as águas, rica de tesouros, é chegado o teu fim, e a medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo: ainda que te enchi de homens como de lagarta, contudo levantarão gritaria contra ti. Ele fez a terra com o seu poder, ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz. Grande estrondo de águas há nos céus, e faz subir os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Embrutecido é todo homem do seu conhecimento, envergonha-se todo o artífice da imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e nelas não há espírito. Vaidades são obras de engano, no tempo da sua visitação perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo. Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és o meu machado de batalha e minhas armas de guerra, e por meio de ti despedaçarei as nações, e por ti destruirei os reis, e por meio de ti despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, por meio de ti despedaçarei o carro e o que nele vai, e por meio de ti despedaçarei o homem e a mulher, por meio de ti despedaçarei o velho e o moço, por meio de ti despedaçarei o jovem e a virgem, e por meio de ti despedaçarei o pastor e o seu rebanho, por meio de ti despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, por meio de ti despedaçarei os capitães e os magistrados, e pagarei a Babilônia a todos os moradores da Caldeia todas as maldades que fizeram em Sião aos vossos olhos, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis todas a terra. Estenderei a minha mão contra ti e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de queima, e não tornarão de ti pedra uma pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque se tornará em assolação perpétua do Senhor. Arvorai um estandarte da terra, tocai a buzina entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini e Esquenaz, ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como lagartas eriçadas, preparai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães,
capitães e todos os seus magistrados, e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma desolação, sem habitantes. Os valentes de Babilônia cessarão de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade está tomada de todos os lados, e os valos estão ocupados, e os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra ficaram assombrados, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: a filha de Babilônia é como a eira no tempo da debulha, ainda um poucos e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, devorou-me, colocou-me de lado, fez de mim um vaso vazio, como chacal me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. A violência que se fez a mim, a minha carne, venha sobre Babilônia, dirá a moradora de Sião. O meu sangue cairá sobre os moradores da Caldeia, dirá Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa, tomarei vingança por ti, secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, espanto e assobio, sem que haja quem nela habite. Juntamente rugirão como filhos de leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei, para que ande saltando, porém dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Falo-ei descer como cordeiros à matança, como carneiros e bodes. Como foi tomada Cesac e apanhada de surpresa a glória de toda a terra, como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia como mutirão das suas ondas e cobriu. Tornaram-se as suas cidades em assolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. Castigarei Abel em Babilônia, tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Sai do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do redor da ira do Senhor, para que porventura não se enterneça o vosso coração, e não temais pelo rumor que se ouvir da terra, porque virá num ano um rumor, depois no outro ano outro rumor, haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que farei juízo sobre as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Porque Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba a Jerusalém a vossa mente. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu o nosso rosto, porquanto vieram estrangeiros contra os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei juízo sobre as suas imagens de escultura, e gemerão os feridos em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse as alturas da sua fortaleza, todavia de mim virão destruidores sobre ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouviu clamor de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor tem destruído a Babilônia e tem feito perecer nela a sua grande voz, quando as suas obras amam como muitas águas, e emitido o ruído de sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus valentes serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. Embriagarei os seus príncipes, os seus sábios, os seus capitães, os seus magistrados e os seus valentes, e eles dormirão um sono eterno, e não acordarão, diz o Senhor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia serão totalmente derrubados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo. Trabalharão os povos em vão para apagar o fogo, e se cansarão. A profecia lançada no rio. A palavra que Jeremias, o profeta, mandou a Seraías, filho de Nerias, filho de Mazéias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado, e Seraías era o camareiro mor. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas essas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: quando chegares a Babilônia, verás e lerás todas essas palavras, e dirás: Senhor, tu falaste contra este lugar, que o havias de desarraigar até não ficar nele morador algum, nem homem nem animal, e que se tornariam em perpétua desolação. E será que, acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra e o atirarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será
afundada a Babilônia e não será levantada, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. Capítulo 52. A rebelião de Zedequias. Era Zedequias da idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Libna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Assim, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou de diante dele, e Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Jerusalém é sitiado e tomado. E aconteceu que no ano 9 do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela trincheiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até a 10º ano do rei Zedequias. No 4º mês, aos 9 dias do mês, quando já a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram, saíram da cidade de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, o qual estava perto do jardim do rei, porque os caldeus cercavam a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Então todo o exército se espalhou, abandonando-o, e prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, em Ribla, na cidade de Ramate, o qual lhe pronunciou a sentença. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias às suas vistas, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e cegou os olhos de Zedequias e o prendeu com cadeias. E o rei de Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, do 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradan, capitão da guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia, veio a Jerusalém, a destruição do templo, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, também a todas as casas de Jerusalém e a todas as casas dos grandes, eles as incendiou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubaram a todos os muros em redor de Jerusalém. Então os mais pobres do povo e a parte do povo que tinha ficado na cidade, mais os rebeldes que se haviam passado para o rei de Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou preso. Mas os mais pobres da terra, Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, as bases e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões, as pás, as espevitadeiras, as bacias, as colheres e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda bacias, os braseiros, as tigelas, os caldeirões, os castiçais, as colheres e os copos, tanto os que eram de puro ouro como os que eram de prata maciça. Quanto às 2 colunas, ao único mar e os 12 bois de bronze que estavam debaixo das bases que fizera o rei Salomão para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos estes utensílios era incalculável. Quanto às colunas, e a altura de cada uma era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados a cercava. Era a sua espessura de 4 dedos e era oca, e havia sobre ela um capitel de bronze, cuja altura era de 5 côvados. A rede e as romãs ao redor do capitel eram de bronze, e semelhante a esta era a segunda coluna com as romãs. E havia 96 romãs em cada lado. As romãs todas em redor da rede eram 100, os cativos. Levou também o capitão da guarda a Seraías, o sacerdote-chefe, a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta. E da cidade tomou a um eunuco que tinha a seu cargo os homens de guerra, e a 7 homens que estavam próximos à pessoa do rei, que se achavam na cidade, como também o escrivão-mor dos exércitos que alistava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se achavam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei de Babilônia a Ribla, e o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Ramate. Assim, Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativos de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativas dos judeus 745 pessoas. Todas as pessoas foram 4.600. A libertação de Jeoaquim. Sucedeu, pois, que no ano 37º do cativeiro de Jeoaquim, rei de Judá, no 12º mês, aos 5 dias do mês, que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no 1º ano do seu reinado, levantou a cabeça de Jeoaquim, rei de Judá, e tirou-o do cárcere, e falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele fez mudar as vestes da sua prisão, e passou a comer pão sempre na presença do rei, todos os dias da sua vida. E quanto à sua alimentação,
foi-lhe dada refeição contínua do rei de Babilônia, porção cotidiana do seu dia, até ao dia da sua morte, todos os dias da sua vida. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento da palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou neste canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.